essa aula de hoje é uma aula introdutória com relação à resolução, né, de dúvidas dos nossos inscritos, particularmente o Igor. Ele solicitou hoje que eu explicasse de uma maneira melhor, né, a utilização da fórmula padrão para a utilização, né, das funções. Igor, vamos lá. Vai ser uma dúvida do Igor, né, mas que pode ser uma dúvida de muitos outros que pertencem ao canal. Às vezes não entendeu o que realmente pode significar essa função, o que ela denota, o que ela nos demonstra, certo? Bom, vamos lá. Inicialmente eu quero que você entenda o seguinte. Essa aqui é uma função parâmetro. É uma função que ela vai seguir padrões para poder determinar os seus movimentos ou algum tipo de comportamento do gráfico, tá bom? Então a gente utiliza essa função padrão. Vou reescrevê-la aqui para que você tenha um entendimento melhor. A mais o parâmetro B, que multiplica um G de X qualquer, menos o parâmetro C, e ok. Toda função que nós vamos trabalhar com ela obedece este conceito. Independente, claro, que funções, né, trigonométricas elas possuem outros fatores, mas uma função, sendo ela, né, um parâmetro comum, uma função exponencial comum, ela vai obedecer esse conceito aqui. Quando eu te falo isso, vamos pegar uma função que a gente conheça de uma reta qualquer. Vamos colocar ela aqui, ó. F de x vai ser igual a 4x mais 3. Essa função é uma função de uma reta qualquer, uma reta de 4x mais 3, ok? O que você vai imaginar? Você vai avaliar os parâmetros existentes nessa função nossa padrão que estão presentes nessa função de cá. Perfeito? Primeiro, você vai pegar a função básica de tudo, que seria o nosso g de x. Vamos chamar de g de x. A gente está diferenciando ela aqui somente para poder identificar a função primária de tudo. Tá bom? Então vamos lá. Ó. G de x, que vai ser igual a... Quem é o g de x? Somente x. Ok? Peguei somente o parâmetro da função, g de x igual a x. E aí, o que eu vou fazer? Já vou modular o gráfico aqui para a gente poder entender o que está acontecendo com essa função. E por que esses parâmetros, entender os parâmetros é importante, tá bom? Então, vou pegar aqui, ó, eixo y, eixo x. Quando eu falo a função g de x, eu estou falando de uma função que ela é única e exclusivamente isso aqui, ó. Você concorda comigo? Por quê? Se x for 1, g de x, que também equivale a y, vai ser 1. Se x for 2, g de x vai ser 2. E assim sucessivamente. Então, quando a gente pegar aqui qualquer parâmetro que quisermos, ou seja, 1 vai coincidir com 1 de x. 2 de y vai coincidir com 2 de x. Ou seja, está vendo os pontinhos aqui? Ó? Eles são os pontinhos de coincidência. 3 de x vai coincidir com 3 de y. Por quê? A nossa função primária, o que a gente definiu aqui, é o g de x, nós já descobrimos. Agora vamos analisar os outros parâmetros. Eu tenho um fator aqui que é um número, né, uma constante, que está multiplicando o x. É o 4. Ok? E se eu voltar para a fórmula, quem vai ser o 4 aqui? É a letra B. Então, B equivale a 4. Perfeito. Tudo bem. E esse 3 aqui, na minha função padrão, quem que ele equivale? Equivale ao A. Então, A vai ser igual a 3. Ah, professor, mas por que chegou nessa definição dessa função? Ela é a função padrão porque ela vai obedecer a qualquer coisa que a gente efetuar nessa função geral, destinado ao gráfico, graças a esses parâmetros aqui que a gente vai conseguir entender o que está acontecendo com o gráfico. Não existe um parâmetro C para este caso aqui. O C aqui não tem nenhum valor.
Por quê? O C tem que sempre trabalhar dentro da função. Se ele estiver do lado de fora, não denota como C. Aí a gente utiliza o A. Tá vendo aqui, ó? Não existe nada entre parênteses de C com um valor de C que vai fazer uma definição. Nós só temos os valores de A, que é igual a 3, e B, que é igual a 4. Agora vamos lá para nossas regras. Essas regras aqui, elas são destinadas para a fórmula nossa padrão. Quando A é maior do que 0, você desloca-se para cima a quantidade de casas que A corresponde. Quanto que vale o A? O A vale 3. Então nós vamos pegar o gráfico. Aqui é onde ele toca o eixo X, tá? Então o que você vai analisar? Você vai ver o parâmetro A que existe na fórmula e vai deslocar o gráfico para cima até que ele encoste nesse ponto 3. E aí, verificando aqui agora o parâmetro B. O parâmetro B equivale a 4. 4, se o B for maior do que 1, ele expande vertical. Ou seja, verticalmente ele vai ter uma expansão. Certo? E uma expansão equivalente a 4 casas que vale o valor, logicamente, de B. Então, o que a gente vai analisar aqui agora? Expansão vertical. O gráfico vai ter este movimento aqui, ó, em torno do ponto que ele está tocando o eixo Y, fazendo uma expansão vertical. Então vai ficar algo mais ou menos assim. Ok? E para a gente poder confirmar exatamente como essa inclinação dele vai ficar, é só a gente definir qual o ponto que ele vai tocar o eixo X. Para tocar o eixo X, que a gente tem que fazer? Nós temos que zerar o Y. Por quê? Quando o Y for 0, ele toca o X. Então vamos pensar aqui, ó. 0 é igual a 4x mais 3. Ok? 4x vai ser igual a menos 3. X igual a menos 3 quartos. Gerou um valor negativo, está correto, porque está à esquerda da origem. E gerou um valor próximo de 1. Então menos 3 quartos aqui vai estar nesse ponto aqui aproximadamente mesmo. Lógico que o nosso gráfico não está totalmente na escala, mas é realmente um ponto próximo aqui. Ok? Então, isso denota a nossa fórmula geral. Vão ter inúmeras funções e elas vão tender a obedecer esse parâmetro. O que você tem que fazer é sempre enxergar uma função qualquer e ver se você consegue definir quais parâmetros estão acompanhando nessa função. Vou dar mais um exemplo aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui f de x igual a 2x ao quadrado mais 5, por exemplo. Quem é meu parâmetro nessa função aqui? Olha só para você ver. O meu g de x para essa função aqui, g de x, vai ser x ao quadrado. É a minha função para esse caso. O meu parâmetro a para essa função aqui vai ser o 5, correto? Meu parâmetro b para essa função vai ser o 2. Ou seja, você conseguiu definir todos os pontos dessa função existentes nesse caso aqui. E quando houver um c, por exemplo, beleza. Vamos pegar aqui uma com parâmetro c. F de x vai ser igual a... Vamos ver aqui... 7x menos 2 mais 4, por exemplo. Então aqui o meu x ele vale menos 2, ele está por dentro da função valendo menos 2, correto? Então eu tenho um parâmetro c aqui agora. Então o que a gente vai ter? A equivale a 4, b equivale a 7 e o meu parâmetro c, uma coisa muito importante agora, tá? A fórmula ela já é negativa. Para qualquer valor que eu colocar para c, a minha fórmula já possui o menos aqui pertencente à minha função padrão, tá? Então, se você tem o menos 2 aqui, que já está aqui dentro, aqui, significa que ele veio para essa função como positivo, tá? Então, o c não vale menos 2. O c, na sua verdade absoluta, vale 2. Quem deixou ele negativo foi o menos da fórmula. Se porventura tivesse um mais 2 aqui,
seria que o seu valor de C ele já veio negativo, porque quando ele pegou o negativo da fórmula, ele ficou positivo. Tá bom? Então, particularmente o Igor que me fez a pergunta, essa fórmula, Igor, ela tem que obedecer a todos esses parâmetros. Esses parâmetros vão moldar a movimentação do seu gráfico, tá? Porque o gráfico pode ser simplesmente igual a gente já colocou aqui, ó, g de x igual a x. Se porventura você conseguir analisar esses parâmetros que estão pertencentes no gráfico e ver que cada um pode obedecer a uma determinada regra, você começa a enxergar o movimento que seu gráfico faz. Porque pensa comigo, se não tivesse esses parâmetros para poder nos fazer, né, um gráfico bem estabelecido, a gente ia ter que fazer sempre as ligações de ponto a ponto do gráfico até desenhar o gráfico todo. Mas quando a gente tem esses parâmetros aqui, a gente consegue imaginar o gráfico num total. Voltando ao exemplo aqui, se a gente pegasse esse f de x igual a 4x mais 3 aqui e ter que definir ele todo no seu parâmetro original, o que a gente ia ter que descobrir? A gente tem que colocar x igual a 0 para ver que vale 3. Aí depois x igual a 1, quanto que vai dar? 4 vezes 1 mais 3, 7. Então quando fosse 1 aqui, vai lá no 7. X igual a 2, quanto que vai dar? 4 vezes 2, 8, mais 3, beleza, 11. Aí ia lá para o 11, marcava. E assim também para os números negativos, para começar a desenhar o gráfico. Então pensa, ia ser um trabalho muito grande, sendo que a gente conseguiria fazer essa reformulação já definindo aqui os parâmetros. Meu g de x vale x, então forma aquela reta g de x. O parâmetro b é igual a 4, então eu vou multiplicar aqui para me enxergar. Se o parâmetro b é igual a 4, eu vou ter uma expansão vertical, beleza. Aí você expandiu mais ou menos, mas não sabe onde está tocando aqui ainda. Muda no gráfico lá, coloca lá na função iguala o y igual a 0 para você saber onde você toca o eixo x. Tudo isso você vai conseguir ir fazendo uma moldagem geral nesse gráfico, beleza? Bom, não sei se eu consegui te fazer entender o conceito da fórmula padrão. Se não entendeu, pode mandar um e-mail que aí eu tento te explicar de uma outra maneira, uma maneira mais tranquila para você entender. E aí a gente vai tocando, beleza? Então, bacana. Até o próximo.